Eu me chamo Celina Vargas do Amaral Peixoto, sou filha de Alzira e Hernani, sou neta de Getúlio Vargas e tenho muito orgulho disso. Eu me formei em Sociologia na PUC do Rio de Janeiro. Acho que vivi todas as passeatas e movimentos estudantis da minha época, felizmente. Estudei fora, estudei na França, fiz cursos de mestrado, doutorado. Acabei não fazendo a minha tese. E eu acho que a minha tese foi o CPDOC. Também um motivo de orgulho muito grande, que começou com Getúlio Vargas. Dirigi o Arquivo Nacional, publiquei livros, enfim, tenho 3 filhos, 6 netos e me chamo Celina. Como foi sua experiência à frente da Fundação, sobretudo durante o processo de organização do CPDOC? Olha, o CPDOC foi criado em 1973, período da ditadura. Não foi fácil você fazer um centro de ciências sociais na Fundação Getúlio Vargas, que trabalhava mais com economia e administração, e trabalhar sobre Getúlio Vargas numa época em que, vamos dizer, os militares não o apoiavam, não idolatravam, não gostavam, foi difícil. Eu tive o apoio de uma grande pessoa, que era o presidente da fundação, que tinha trabalhado com Getúlio, era amigo de nossa família, Luiz Simões Lopes. Foi um desafio, mas eu acho que foi bom. Nós aprendemos fazendo, trabalhando, nós já éramos muitas pessoas formadas, com doutorado principalmente na França, e começamos a contratar pessoas formadas ou não formadas em fase de estagiários para trabalhar no CPDOC. Depois de algum tempo, a gente tinha 100 pessoas trabalhando em História do Brasil e Ciências Sociais, apoiados pelo governo, pela FINEP, apoiados com reconhecimento internacional pela Fundação FOR, que montou um programa de história oral que foi uma inovação no Brasil. E hoje o CPDOC, ou o estudo de ciências sociais na Fundação Getúlio Vargas, está consolidado, não só com arquivos, com documentação, como com pesquisa e também fazendo cursos. Apresentar uma memória pessoal do convívio com Getúlio que tenha sido marcante e quanto essa experiência se confunde com a memória pública sobre o personagem. Eduardo, um prazer falar isso. Eu acho que Getúlio era um avô muito querido, e eu acho que eu fui também uma neta muito querida para ele, por ser filha de Alzira, que era a filha que mais o ajudava, e com 1 ano de idade ele estava exilado no Rio Grande do Sul, na fazenda, e nós fomos para lá. Quer dizer, desde 1 ano eu convivo e vivo com ele, com minha mãe, meu pai, sempre, vamos dizer assim, preocupada, sempre com muita afetividade que eu recebi dele e que eu também pude atestar quando eu trabalhei sobre esse livro, Volta ao Poder, que são 500 cartas trocadas entre Getúlio e Alzira, entre minha mãe e meu avô, e que eu era um personagem também. Então, eu tenho dele, assim, muita afetividade, muita identidade
E eu acho que também fiquei com muita preocupação com as coisas que ele deixou da sua memória. Por isso, talvez tenha me especializado praticamente nisso e tenha criado o CEPEDOC como primeiro passo, mas também com outras doações que eu fiz aí depois da morte da minha mãe para o Museu da República e de peças de museus que nós visitamos juntos. É uma memória assim mais específica que eu tive e que todos os netos que estavam, Getúlio, Cândida, Edith e eu, que era mais nova, nós tivemos quando minha mãe nos levou para estar com ele em 1948 na fazenda do Itu, e nós passamos umas férias maravilhosas, atrás de boi, atrás de zurrilho, tomando banho de rio, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, em São Borja. E lá eu tenho as memórias mais gratificantes, e a melhor de todas foi um dia que eu e mais o meu primo estávamos fazendo alguma arte e minha mãe nos colocou de castigo. Cada um num canto, não podia sair, não podia fazer, porque nós estávamos tumultuando. Eu era muito pequena e meu primo está um pouquinho mais velho, aí Getúlio nos tirou do castigo, com uma afetividade, com carinho, com um prazer enorme. Então eu tenho essa memória dele muito forte, e da vida, de ter estudado, de ter lido praticamente tudo que eu podia sobre ele e ter a satisfação de dizer que ele foi um avô, foi uma pessoa afetiva, foi uma pessoa amada e foi um grande presidente da República que transformou esse país do século XIX para o século XXI com grandes coisas. E honesto. Explicar como foi conciliar o papel acadêmico da Celina socióloga com o lugar ocupado pela neta de um personagem como Getúlio. Eduardo, para mim foi tudo junto e misturado. Como eu te disse, quer dizer, a minha afinidade, a minha amizade com ele como neta e avô foi muito grande. Eu só tenho recordações positivas. E depois, com a morte dele, que foi muito pesada, óbvio, para a nossa família toda, eu peguei da minha mãe, vamos dizer assim, toda a preocupação com o que ele deixou. Ele deixou um arquivo imenso, uma biblioteca enorme e uma preocupação com a questão pública, que nós não podíamos, de jeito nenhum, não nos preocupar. Nós tínhamos que nos preocupar com isso. E eu acho que quando eu fui estudar fora, na França, eu fiz os cursos em Ciências Sociais, mas eu também fui fazer curso no Arquivo Nacional da França. Eu procurei me informar, eu procurei estudar e procurei ter uma formação para poder orientar as pessoas que poderiam trabalhar, que eu ainda não sabia se seria aonde. Mas eu acho que, para mim, ser neta de Getúlio, ter trabalhado em ciências sociais, eu acho que eu já fui estudar por conta disso, é tudo junto e misturado. Analisar a importância de Alzira Vargas no enfrentamento da crise política de 1994, que culminou com a morte de Vargas. Olha, a Alzira, ela foi sempre a filha mais ligada a Getúlio. E ela, vamos dizer assim, ela formou-se em direito, como ele fez direito. E ela
começou a organizar o arquivo dele, a biblioteca dele. Ela começou a assessorar ele. E ela sempre foi muito próxima. A filha mais próxima dele. A filha que mais o ajudou. Nesse livro também, Volta ao Poder, ela e ele trocavam cartas que fizeram, vamos dizer assim, uma informação para a história de como os dois montaram uma campanha eleitoral, como os dois trabalharam os partidos e como ele se elegeu pela linha democrática, depois pela eleição com voto, depois de ter sido ditador e que se elegeu com um grande apoio popular. Eu acho que essa mudança, inclusive, e ele ter sido uma pessoa preocupada na eleição de 50 a 54, ou no governo dele de 50 a 54, de obedecer à Constituição, de nunca falhar na Constituição e, evidentemente, de ter a morte trágica que ele teve, não tenho a menor dúvida que afetou muito a nossa família, que todos nós sofremos muito, minha mãe muito, minha avó muito, todos os filhos e os netos também. Não vou dizer que nós não sofremos isso tudo, sofremos. Agora, eu acho que essas consequências são pesadas, eu sempre entendi isso também como um motivo de orgulho, porque ele não quis negociar, ele preferiu se matar. Eu entendo esse suicídio, compreendo, mas sei que foi uma tragédia familiar. E acho que o povo brasileiro também entende. Avaliar a atualidade de Vargas no cenário político contemporâneo brasileiro. Olha, o que eu vou te dizer? O Brasil, antes de 1930, era agrícola, a mão de obra era escrava, e não havia indústria, e não havia leis, porque quem criou a legislação eleitoral foi ele. Quem criou o Ministério do Trabalho foi ele. Quem criou o Ministério da Educação e Saúde foi ele. Mas desenvolveu também uma questão que é muito importante para o Brasil: capital e trabalho. Capital, ele criou, às vezes com recursos externos, às vezes com recursos da própria sociedade brasileira, a Companhia Siderúrgica Nacional, aço, a Vale do Rio Doce, minério, e a Petrobras, petróleo. São, até hoje, as 3 maiores empresas do Brasil, privatizadas ou públicas. Isso foram a base da industrialização do Brasil, que, evidentemente, elevou o país de uma situação só agrícola para uma situação industrial mais estabilizada. Mas ele não se preocupou só com o capital e com as empresas, ele se preocupou também com o trabalho. Então, o primeiro ministério que foi criado em 1930 foi o Ministério do Trabalho, chamado também de Ministério da Revolução. E ali ele começou a trabalhar as questões básicas que criaram uma proteção ao trabalhador. Salário mínimo, horas de trabalho definidas, direito a férias, 13º não, é uma coisa posterior, e em 41 fez a consolidação das leis do trabalho ainda no Estado Novo. Eu acho que ele, para mim, ele
transformou o século XIX, trabalhou no século XX, e eu acho que ainda deixou coisas muito importantes para nós hoje. Além de tudo que eu falei, foi ele que criou o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, a CAPES, que é a instituição dentro do Ministério da Educação que financia bolsas de estudo para você estudar fora do Brasil ou dentro do país. Quer dizer, ele se preocupou também com a educação. E eu acho que, para concluir, eu acho que ele nasceu no século XIX, chegou ao poder no século XX, 1930. Eu acho que ele consolidou o país nesses anos, 19 anos que ele teve de poder, e preparou o Brasil para entrar no século XXI. Para o Brasil de hoje, eu diria que, não vou falar o que foi destruído, o que não está consolidado, porque eu acho que para a geração de vocês eu preciso dizer que a nossa geração, a minha geração, sofreu muito, lutou muito, mas a gente não conseguiu. Eu espero que a geração de vocês consiga, e eu faço votos que sim. Então a minha palavra é de esperança, a minha palavra é de estímulo para vocês estudarem. Getúlio estudou muito, leu muito, todos os filósofos, todos os cientistas sociais e toda a literatura possível. Então isso fez uma cabeça pensante importante. E ele foi inovador até num ponto que eu acho que é importante para vocês. Ele criou o voto secreto, ele criou a justiça eleitoral, isso nos primeiros momentos da Revolução de 30 e depois consolidado também no Estado Novo. Então, o voto de vocês hoje é um voto importante, mas é um voto também que foi dado não só aos homens, como às mulheres, ainda na Revolução de 30. Então, minha esperança é essa, vocês.